vamos lá para a competência 3. Alguns pontos novamente. Eu coloquei aqui, ordem dos problemas apresentados na tese durante o desenvolvimento. Por exemplo, lembram que eu falei da tese que você tem que expor ou problemas ou agentes culpados? Aí, por exemplo, vamos dar o exemplo dos agentes. Se eu coloquei lá, respectivamente, nessa ordem, que os culpados são Estado e sociedade, nos parágrafos de desenvolvimento, eu tenho que colocar primeiro, falar sobre o Estado e depois falar sobre a sociedade, entendeu? Tipo assim, tem que seguir a ordem que você colocou na tese. Ou sei lá, se eu coloquei que o problema é ineficácia de algo e excesso de algo. No desenvolvimento 1, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, você fala dessa ineficácia de algo e no desenvolvimento 2, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento, você fala desse excesso de algo, sempre mantendo a ordem que você falou na tese, que você apresentou na sua introdução, para poder falar no seu desenvolvimento, beleza? Na C3, consolidação da argumentação com informações extras. Isso é uma coisa que eu tenho que até explicar sobre a C2. Por exemplo, você pode colocar, 3 repertórios diferentes no seu texto. Você tendo um repertório que atende aquelas 3 características que eu te falei lá em cima, já matou o repertório na C2. Os outros repertórios, agora, eles vão te ajudar na C3, que vai ser na argumentação. Vai ser justamente tu mostrar que tu tem alguma coisa para falar, comentar, acrescentar, entendeu? Sendo que o fato de tu ter... Calma. O fato de tu ter cumprido já em um repertório essas 3 características que te deixariam ok na C2 não te permite fazer com que os outros repertórios, por exemplo, não sejam legítimos ou não sejam produtivos, algo assim. Poderia, de repente, ter uma falha em um ou em outro que não o descontaria. Mas, por exemplo, isso não te dá o direito de deixar simplesmente pensar, já tenho um repertório ok, vou aqui nesse daqui, não vou colocar a fonte. Por quê? Porque isso vai descredibilizar a tua argumentação. Porque, querendo ou não, aquele repertório que tu tá usando, esse outro repertório, tu tá usando na tua argumentação. Então, tu tem que lembrar que tu tem que credibilizar ele, tu tem que dar a fonte dele, porque, tipo assim, se tu tivesse uma argumentação com outra pessoa, e a outra pessoa te perguntasse de onde é que tu tirou essa informação, é como se tu estivesse respondendo isso, sabe? Então, tentem sempre deixar todos os repertórios completos, porque se eles não estão servindo na C2, eles estão servindo na C3, que se trata da argumentação. Necessidade da citação dos agentes da conclusão durante a discussão, novamente aquilo que eu falei, muita gente aqui coloca, obviamente, agentes na conclusão, mas não cita esses agentes durante o desenvolvimento, durante o desenrolar do texto. Então, é importante que se você coloca alguém para resolver algo, que você justifique antes por que ela tem que resolver algo, o que ela não está fazendo, ou o que ela está fazendo que justifique essa posição dela, entendeu? Avaliação do uso dos termos que generalizem. Tem muita gente que está colocando, por exemplo, isso se deve à falta de alguma coisa, isso se deve à ausência de alguma coisa. Gente, é muito, muito, muito difícil que alguma coisa realmente falte, que alguma coisa realmente não exista. A coisa pode ser muito ruim, pode ser muito escassa, pode ser muito ineficaz, pode ser muito ineficiente, mas não existir é realmente muito difícil. E quando você diz isso, você corre um risco muito grande de perder na C3, de perder no sentido. Porque de repente a coisa existe e o corretor sabe que existe, então ele vai lá e te penaliza, porque ele tá vendo que tu tá generalizando alguma coisa que na verdade não é dessa forma que tu pensa. Então tentem evitar ao máximo termos como falta, ausência, tudo que generaliza. Tentem colocar
insuficiência, ineficácia, tudo que, tipo, mantenha essa ideia de que há uma coisa pouca, mas que não diga que é algo que não exista, entendeu? É muito importante isso. Isso aqui, retomada obrigatória de repertórios citados na introdução. Muita gente tem a mania de começar a redação logo na introdução, colocando um repertório. Isso é uma coisa que eu também fazia muito, é uma coisa muito boa e muito válida. É uma coisa muito boa e muito válida. Sendo que a informação necessária é que, para você fazer isso, você precisa retomar esse repertório em algum momento do seu texto. Você precisa comentar sobre ele de novo. Porque senão o corretor vai achar que você simplesmente jogou ele lá e não tem fundamento sobre isso. Por que você colocou ele lá? Só para encher espaço e para eu te dar algum ponto. Não, ele não lê dessa forma, entendeu? Você colocou um repertório na introdução, você vai ter que retomar ele de novo em algum momento do texto, comentar sobre ele, nem que seja de forma bem rápida. E de preferência, eu digo para vocês que é melhor vocês fazerem isso no desenvolvimento. Por quê? Os corretores estão cada vez mais rigorosos em relação a isso, porque na conclusão tem muita gente que simplesmente faz a mesma forma, entendeu? Vira o automático, ou colocar na finalidade, entendeu? E acaba que não é realmente uma retomada, não é uma justificativa para a existência daquele repertório ali. Então, eu sugiro que vocês que usam repertórios na introdução retomem esses repertórios sempre no desenvolvimento, mas lembrar que se for usar, tem que retomar em algum momento do texto, preferencialmente no desenvolvimento. Para finalizar a competência 3, tem aqui resolução de todos os problemas criados durante o texto na conclusão. Eu ainda vou comentar melhor na competência 5 a questão da obrigatoriedade só de uma conclusão completa, mas com os 5 elementos. A questão é que isso é cobrado só pela competência 5. A competência 3, ela também cobra que, na conclusão, você resolva todos os problemas que você criou ao longo do texto. Então, assim, pelo que a competência 5 diz, nem todas as suas propostas de intervenção elas precisam estar completas, basta uma. Mas a competência 3 diz, não precisa todas estarem completas, mas eu quero que todos os problemas sejam resolvidos. Então, por exemplo, se tu colocou 2 problemas no teu texto, tu precisa de 2 propostas de intervenção, nem que só uma esteja completa, entendeu? Se atentar a isso, porque é algo que às vezes muitas pessoas não lembram. Finalmente, sobre a competência 4, uma coisa assim que vocês precisam saber logo de cara, é que no início de no mínimo 2 parágrafos, logo assim, no início deles, vocês precisam ter 2 conectivos, que são os conectivos que a gente chama de interparagrafais, que são justamente os conectivos no início dos parágrafos. Por exemplo, eu usava muito de fato, ou ademais do parágrafo seguinte, ou de certo, ou outro sim. Obviamente, vocês têm que ter muita atenção ao sentido dos conectivos, do significado deles, mas tem que ter, no mínimo, em 2 parágrafos, no início deles, esses 2 conectivos. E dentro de cada parágrafo criado, você tem que ter, no mínimo, também um conectivo dentro do parágrafo, que é o que a gente chama de conectivos intraparagrafais. Dentro desse sentido, a gente pode pensar o quê? Se em cada parágrafo eu tenho que ter, no mínimo, um conectivo intraparágrafo, então quer dizer que eu vou ter que ter, no mínimo, 2 períodos, que seriam, 2 grandes frases com 2 pontos finais, entendeu? Então, uma coisa importante que vocês têm que saber. Nunca um parágrafo de vocês pode ser uma frase grande só com um ponto final. Tem que ter, no mínimo, 2, até porque precisa colocar um conectivo dentro desse parágrafo, e para isso você precisaria de um ponto final dentro do parágrafo. Lembrar do sentido dos conectivos,
Lembrar também sobre a repetição do uso dos conectivos e de quaisquer outras palavras. Repetição de palavra e de uso de conectivo está cobrado aqui dentro da competência 4. Tentem sempre usar sinônimos ou outros pronomes relativos, quando vocês não souberem como não repetir uma palavra, porque isso é cobrado. E lembrar também da paragrafação. O que é isso? Lembrar daquele espacinho antes de começar um novo parágrafo e de pular uma linha para começar um novo parágrafo de um para outro. Eu vou colocar uma foto aqui para ilustrar para vocês, bonitinho, mas é uma coisa muito importante, porque se vocês não fazem isso, o texto de vocês automaticamente é considerado monobloco, eles chamam assim, e a nota vai lá para baixo no momento em que eles batem o olho. Então não deixem isso acontecer, é algo muito fácil de prevenir e que sobe a nota muito fácil também. Sobre a competência 5, são coisas bem rapidinhas. Primeira coisa, foi algo que eu inclusive já comentei, é que a gente tem que lembrar de, no mínimo, uma proposta de intervenção. Para você ter 200 pontos na 5, é isso que ela pede. No mínimo, uma proposta de intervenção, ter todos os 5 elementos completos. Agente, ação, meio, detalhamento e finalidade. Agora eu vou pedir para vocês terem atenção em relação ao detalhamento, porque os corretores estão muito rigorosos em relação a isso. Porque tinha muita gente colocando qualquer bobeirinha adicional assim, achando que era um detalhamento, mas que eles não podiam considerar, porque era realmente algo muito pequeno, muito insignificante. Então, toda vez que vocês puderem detalhar algo, e quando eu digo detalhar algo, é detalhar um desses outros elementos, detalhar a ação, como vai fazer, fala assim de uma forma mais específica, ou detalhar o agente, fala o que aquele agente faz, o que aquela instituição faz, o que aquela, sabe? Esse tipo de coisa. Ou o meio, tipo assim, através do que vai fazer, aí por meio do que vai fazer, aí especifica mais. Prestar muita atenção nisso. A gente vai tentar dar exemplos depois, eu vou tentar colocar para vocês alguns exemplos, mas é algo que eu estou pedindo. Sempre que puder detalhar, lembra de detalhar. E eu vou relembrar aquela coisa que eu já falei na C3, que é a C5 pede que só uma conclusão, só uma proposta esteja completa com os 5 elementos, mas que tenha todos os problemas resolvidos na conclusão, que os problemas que você criou no texto, obviamente. Então é isso, gente. Eu sei que eu falei muito, espero que vocês tenham acompanhado até aqui, porque realmente foram coisas importantes. Eu acho que são coisas bem significativas, assim, para mudar a nota de alguém, para ajudar alguém a escrever melhor. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem falar comigo, podem pedir meu número para quem vocês conhecem aí do projeto. Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Não desistam, eu já achei redação muito difícil, hoje para mim é uma coisa que, assim, com o tempo eu vi que era possível, sabe? E é só o que vocês precisam, um pouco de tempo, e é isso, vai dar certo. Eu sei que é muita coisa, assim, foi muita informação, mas com o tempo eu juro pra vocês que fica na cabeça. Beijo!